Kraven o Caçador, como muitos dos icônicos personagens do Homem-Aranha, como o Lagarto, Electro e o Duende Verde, foi concebido nas mãos talentosas de Stan Lee e Steve Ditko, lá nos anos 60. Sua estreia se deu nas páginas do espetacular Homem-Aranha na edição 15, em agosto de 1964. A jornada de Kraven rumo à obsessão por derrotar o Homem-Aranha foi desencadeada pelo herói ao derrotar Kraven a primeira vez, mudando a ordem natural da caça e do caçador. Essa história de obsessão foi revisitada e recontada 30 anos depois, sob a perspectiva de Kraven, em O Sensacional Homem-Aranha de 1996, na narrativa intitulada A Primeira Caçada de Kraven. Kraven se referia à busca pelo Homem-Aranha como o jogo mais perigoso. Isso era uma homenagem direta a um conto de 1924 intitulado de O Jogo Mais Perigoso, escrito pelo Richard Connell. A obra original narra a história do general Zaroff, um aristocrata russo aficionado por caça, que transforma o ato de caçar seres humanos em um sinistro passatempo em sua ilha privada. Similar a Kraven, Zaroff é um sádico com um código de honra peculiar em relação à caça e o caçador, assim tornando evidente a grande inspiração para o vilão do Homem-Aranha. Na edição anual do espetacular Homem-Aranha do ano de 1964, o Dr. Octopus uniu forças com outros vilões, incluindo o Abutre, o Electro, o Mistério, o Sandman e o Kraven, para enfrentar o Homem-Aranha, formando assim o Sexteto Sinistro. Há 60 anos atrás, esse grupo de supervilões persiste em sua tentativa de derrotar o Homem-Aranha. Apesar das diversas mudanças de elenco que o Sexteto Sinistro sofreu ao longo dos anos, Kraven permaneceu como um de seus membros originais e mais constantes. Entretanto, vale mencionar que Kraven nunca quis trabalhar em grupo, dizendo que apenas a vitória sozinho faria com que ele alcançasse uma vingança plena. Kraven o Caçador é um ser humano comum, que recorre a uma mistura de ervas da selva para adquirir habilidades sobre-humanas, como super força, super velocidade e super resistência. Além disso, essa poção misteriosa aprimora seus reflexos e retarda o processo de envelhecimento, fazendo com que, apesar da aparência jovem, Kraven tenha mais de 70 anos. Com tais habilidades, Kraven representou uma ameaça formidável para inúmeros heróis. Sua maestria como caçador de grandes presas é acompanhada de seu pensamento estratégico e habilidades excepcionais em combate corpo a corpo. O conhecimento profundo dos pontos de pressão também permite a ele incapacitar suas vítimas com precisão, usando um simples toque nos pontos mais sensíveis. Kraven já travou inúmeras batalhas contra o Homem-Aranha e também contra o Demolidor. Contudo, na edição 11 do Incrível Hulk, um novo desafio se apresentou diante dele. Kraven decidiu caçar o alvo mais assustador e poderoso até então, o Incrível Hulk. Nessa história, Kraven, conhecido por suas habilidades de caçador e sua obsessão por provar sua superioridade sobre criaturas poderosas, decide que o próximo troféu em sua lista será o Hulk. Ele acredita que derrotar ele em combate seria a maior prova de sua habilidade. Kraven então cria uma situação na qual o Hulk é provocado a persegui-lo. A batalha entre os dois é feroz, e Kraven usa suas armadilhas e estratégias para tentar subjugar o Hulk. No entanto, apesar de todos os esforços de Kraven, o Hulk é um dos seres mais poderosos do universo Marvel. Sua força é praticamente limitada, e sua resistência é incomparável. No final, o Hulk se revela vulnerável às táticas de Kraven, e ele acaba derrotando o caçador. Kraven, a Última Caçada, é considerado uma das narrativas mais impactantes do Homem-Aranha. A trama segue Kraven enquanto ele captura o Homem-Aranha e atira vários tranquilizantes nele, e enterra o nosso herói vivo. Querendo provar sua superioridade e assumindo que poderia ser mais eficiente do que o Homem-Aranha, Kraven assume o papel de novo herói da cidade e fica um tempo combatendo o crime nas ruas. Porém, com o retorno do Homem-Aranha, os fãs ficam esperando que vá haver alguma espécie de revanche, mas acaba que isso nunca acontece, pois o Kraven tira sua própria vida, porque, para sua felicidade pessoal, ele finalmente tinha superado o Homem-Aranha e conquistado seus objetivos. Essa sombria história do Homem-Aranha explora o medo de Kraven em relação à sua mortalidade e a sua perigosa obsessão por superar o Homem-Aranha. Kraven o Caçador não está sozinho em sua linhagem de vilões. Seu meio-irmão, Dmitry Smerdyakov, assumiu o manto do Camaleão, o mestre do disfarce que se tornou o formidável adversário do Homem-Aranha. Além disso, Kraven tem 7 filhos que seguiram seus passos criminosos. Entre os membros mais notáveis, se destaca Alyosha Kravinov, mutante que desenvolveu uma obsessão pelo poder após experimentar as poções de seu pai, e também Anna Kravinov, que ficou conhecida por sua colaboração com o Sindicato Sinistro, que era uma versão alternativa do Sexteto Sinistro. Apesar de ser um dos principais antagonistas da galeria de vilão do Homem-Aranha,
Kraven o Caçador surpreendentemente desempenhou um papel diferente em A Imbatível Garota Esquilo, obra de Ryan North e Erica Henderson. Nessa série, Kraven tenta capturar a Garota Esquilo. Por algum motivo, a Garota Esquilo estava convencida de que, bem lá no fundo, Kraven não era uma pessoa ruim. Assim, eles começaram uma improvável amizade, e por um tempo funcionou, ele de fato estava tentando ser alguém melhor. Essa mudança ocorre devido ao incomum código de honra de Kraven. Sua rivalidade com o Homem-Aranha é alimentada principalmente por seu espírito esportivo, e ele até nutre respeito pelo herói, que constantemente o derrota. E assim Kraven se torna o vilão que encontrou uma rota surpreendente para se transformar em um anti-herói. Em 2018, a Sony Pictures anunciou a produção de um filme centrado em Kraven, como parte do universo do Homem-Aranha da Sony. 2 anos depois, J.C. Chandor foi escolhido como diretor, e em maio de 2021, Aaron Taylor Johnson foi oficialmente confirmado no papel de Kraven. Antes disso, a Sony tentou trazer Kraven para as telonas em várias ocasiões. Mark Webber incluiu a lança de Kraven lá nos créditos finais do espetacular Homem-Aranha 2, mas a franquia acabou sendo cancelada antes que o personagem pudesse aparecer. E Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra, chegou a considerar Kraven como um dos vilões do filme. E John Watts, diretor do Homem-Aranha Longe de Casa, tinha um plano B, que envolvia Kraven como vilão principal, caso o roteiro original não funcionasse. Mas por sorte, o filme já estava em seus estágios finais e seria lançado agora dia 5 de outubro, mas infelizmente foi adiado para o ano que vem. Kraven alcançou seu objetivo final ao derrotar o Homem-Aranha, mas sua família não compartilhava dessa visão. Devido a um ritual que o trouxe de volta, somente o Homem-Aranha ou um dos seus clones pode realmente encerrar a vida de Kraven. No entanto, o herói sempre recusou a cruzar essa linha moral. Kraven continuou sua busca incansável por maneiras de encontrar uma morte definitiva, travando conflitos com outros heróis, como Pantera Negra, Tempestade e até mesmo Venom. Apesar de ter sido esfaqueado no coração 2 vezes, apenas um golpe fatal do Homem-Aranha ou alguma de suas versões pode pôr um fim à sua existência, selando para sempre essa conexão entre a caça e o caçador.